Oi, professora. Oi, tudo bem? Tudo, e a senhora? Bem, graças a Deus. Pegaram um livro de história? Esperar o pessoal ir entrando na aula. Tia, que dia que nós entramos de férias? Dia 17, Que dia que a gente entra de férias? dia 17 é o simulado. Dia 18 é a entrega das notas e despedida de vocês. Aí vai ter um drive-thru lá na porta da escola. E aí vocês estão de férias. Tá? Tia, tem uma amiga minha que já tá de férias. Ela estuda onde? Ela estuda lá no Exato. Exato. Às vezes a escola quis aderir férias antes, né? Sim. Depende de como que foi, mas o cronograma geral é até dia 18, tá? Pela Subsecretaria de Educação. Ah, ok. É até dia 18. Oi, tia. Oi, tudo bem? Vamos lá, vou fazer o compartilhamento de tela com você. Já entrou a maioria? Vamos dar continuidade? Vamos lá na página 11, tá? Carregar. Peraí que eu não tô vendo a página. Acho que eu já até passei. Passei. Página 11. 13. 12. Aqui. O Reino dos Francos. Deixa eu ampliar mais um pouco. Pronto. E alguém mandou. Se que alguém. Deixa eu ver aqui. Eu não marquei tarefa não, Catarina. Eu não marquei tarefa para vocês ainda, tá? Mas fez, tudo bem. Tem nada não. Fica feito, tá bom? Lembra que eu falei com vocês que eu ia dar continuidade à história, depois a gente ia fazer tarefa? Eu ia selecionar? Tá, quem quiser fazer por fazer, tudo bem, mas eu vou selecionar. Não há necessidade de a gente fazer todas as tarefas do capítulo. Ainda mais esse ano, que foi um ano mais complicado na questão de conteúdo, né? Eu vou selecionar apenas alguns. Quem quiser fazer porque não quer deixar em branco, fica à vontade. Até bom que vocês estudem, mas eu não vou corrigir todas, tá bom? Então, vamos lá. O Reino dos Francos, tá? Olha só. Deem uma olhada no mapa, o tamanho do reino deles. Tá vendo? Império Bizantino, territórios vassalos, conquista de Carlos Magno. Reino Franco é tudo que tá em rosa, viu?
Então, durante o período medieval, a gente está estudando o período medieval, né? A organização de feudos. Os francos ele se destacou como o principal reino bárbaro constituído no continente europeu. Clovis, ele era um monarca da dinastia merovingia, foi responsável por unificar as tribos francas após a conversão ao cristianismo no ano de 1496, depois de Cristo. E aí ele fez uma aliança política com o Papa Clovis, então conseguiu ampliar expressivamente seus domínios no reino, tá? Em contrapartida ao apoio recebido pelo Papado de Roma, o monarca Franco ele comprometeu a propagar a doutrina cristã entre todos os povos que se subordinassem aos seus domínios. Lá em 1722, na Batalha de Poitiers, os francos, sob o comando militar do Carlos Martel, conseguiram deter a expansão dos árabes na Península Ibérica, salvaguardando aí os interesses e a sobrevivência do cristianismo europeu no continente. O apogeu do governo dos francos ocorreu durante a dinastia carolíngia, que iniciou lá com o filho de Carlos Martel, Pepino, o Breve, e aí foi sucedido por Carlos Magno e este por Luís o Piedoso, tá? Então, durante o longo do reinado de Carlos Magno, o reino franco ele se expandiu seus domínios sobre o continente europeu. Ficou aí definida a formação do Império Carolíngio. Então, o monarca cristão Carlos Magno ele exerceu com muita influência política e cultural durante todo o período da Alta Idade Média. Pra vocês terem uma ideia, olha aí ó, a coroação dele pelo Papa Leão III. O Império do Carlos Magno ele era dividido em 3 regiões que eram definidas como ducados, condados e marcas, tá? Ele é dividido assim. Essas regiões eram sob a responsabilidade da aristocracia territorial, que assumia as funções de jurídicas, militares e tributárias, né, nas suas respectivas regiões. Então, o seu governo ele foi caracterizado pelas notáveis realizações artísticas e literárias. No Renascimento carolíngio, como ficou conhecido esse período, Carlos Magno, entre outras realizações, patrocinou a tradução de importantes obras de tradição clássica grego-romana e também a transferência de artistas e estudiosos estrangeiros para sua corte. Então, ele promoveu esse progresso no conhecimento científico e acadêmico no reino dele. Em aliança com uma igreja, ele promoveu a reforma do ensino, ele expandiu o número de escolas dentro do império, e após a morte dele, em 1814, a coroa ela foi sucedida por seu filho Luís o Piedoso, que governou o império até 1840. Durante o governo, a nobreza proprietária procurou ampliar a autonomia em relação à autoridade monárquica. Então, seu governo ele foi marcado pelo conflito pessoal com seus herdeiros pela chefia do império. Seus filhos acabaram derrubando o poder e confinaram em um convento. Pelo Tratado de Verdun, em 1843, o Império Carolíngio foi dividido entre os netos de Carlos Magno, Luís o Germânico, Carlos o Calvo, Lotário e Lotário. Reforçou aí, né, o quadro da descentralização do poder no continente, que até então era só um com Carlos Magno. O território ele foi situado a leste do rio Reno e ao norte dos Alpes, coube o domínio de Luís Germânico. O território da França Ocidental ao domínio de Carlos o Calvo, e a faixa da terra situada entre os reinos de Luís e de Carlos, prolongando ao mar do norte, ao centro da Itália, foi subordinada ao domínio de Lotário. Tá? A divisão política do Império Franco acabou reforçando a divisão de poder exercida pelos seus respectivos soberanos. Então, de maneira geral, do ponto de vista político, esse processo de construção de um mundo medieval europeu, as relações de vassalagem contribuíram muito para descentralizar o poder, considerando a autoridade monárquica, tá? Vocês podem marcar aí essa página 13 para tarefa.
Depois a gente corrige, tá bom? Marca ela. Pirâmide social. Então, como que era organizada a ordem social dentro do feudo? O feudalismo foi marcado pela definição de uma sociedade rural e estamental. Então, era um expressivo contingente populacional europeu. Naquele momento, foi estabelecido dentro de limites dos feudos. E também estamental porque não havia nenhuma mobilidade social entre esses grupos, tá? A sociedade estamental, ela corresponde a um tipo de sociedade em que os estamentos, que é as ordens sociais, elas não possuem entre si uma relação de mobilidade. Então, a posição social de um indivíduo, ela é definida por sua origem de nascimento, quer dizer que ele é um filho de servo, ele vai permanecer servo, independente de suas virtudes, seus talentos ou até mesmo capacidade. Então, marca aí esses parágrafos, viu? A sociedade feudal agrupava em si 3 estamentos, 3 ordens, cada uma delas, segundo a igreja, com uma função pré-estabelecida. Era justificada pelo pretexto de ser essa vontade divina. Então, aí tá aí, ó, o clero, as orações e a assistência social no interior do sistema. A nobreza, a proteção e a defesa militar desse sistema. E aos camponeses, a geração de bens e riquezas, serviços e produtos que sustentava a estrutura dos 2 primeiros grupos e de toda a base do sistema feudal. Então, marque isso aí. Então, era dividido pelo clero, nobreza e camponeses, tá? Existiam também os vilões, que eram pequenos proprietários moradores de vilas próximas, eram de propriedade feudal. Em troca de proteção, eles se comprometiam a prestar serviços burocráticos aos nobres. Também compõem o exército do senhor feudal em tempos de guerra, tá? Então, gente, a igreja medieval era a igreja católica, foi a instituição mais importante desse sistema ao longo da Idade Média, constituída de 2 setores. Era o alto clero, composto dos integrantes de origem nobiliárquica, quer dizer, provenientes de famílias mais ricas e prestigiadas da sociedade. Baixo clero, que era composto por integrantes de grupos populares. A integração como membro do clero católico exigia aos membros da instituição exercício de voto de caridade, pobreza e castidade. Havia também 2 maneiras de ser exercida a vocação clerical, que era chamado de clero regular ou clero secular. O clero regular se dedicava à vida religiosa, à clausura monástica, como monges e abades, que eram subordinados às regras de determinada ordem religiosa. Então, quer dizer isso? Clausura era o recolhimento do isolamento e reclusão, então eles ficavam isolados. Monástico, que era abdicar, né, dos valores comuns da vida material e cotidiana em favor do desenvolvimento do progresso espiritual do indivíduo, tá? Então, ele tinha que ser monge, se fosse mulher, era chamada de monja, tá? E abade era um título ou um cargo que era superior ao dos monges, né? Que trazia autonomia aos membros de certas ordens das congregações religiosas, tá? Então, o clero secular, ele era composto por padres, bispos, papas, exercia os ofícios espirituais em contato direto com a comunidade, tá bom? A Igreja Católica foi transformando durante a Idade Média na principal instituição social desse período, tá? Então, ela teve muita influência na vida política, econômica e cultural do continente europeu. Além do clero católico, né, ser o único estamento devidamente letrado. Vocês sabem o que é devidamente letrado? 6º ano. Alguém me responde? Devidamente letrado quer dizer que é o único que tem a capacidade da leitura, tá? Escrita e leitura. Então, a igreja ela concentrava todo o poder territorial, ela garantia, né, regulares doações que eram feitas pela própria nobreza feudal, tá bom? Além das conquistas militares, também a igreja passou a controlar muitos feudos, ampliando aí seu prestígio.
defendeu muito os interesses das camadas proprietárias dominantes. Então, a igreja ela justificava a divisão tripartite hierárquica da sociedade feudal. Para ela, cada grupo social cumpria, de fato, uma função determinada de acordo com a vontade divina. A igreja, diante desse renascimento de atividades comerciais do século XI, ela procurou intervir nesses assuntos econômicos, defendendo a doutrina do justo preço, que ela continha aí a conduta dos grupos mercantis europeus e voltava todas as suas atividades para obter lucro excessivo na cobrança de juros elevados, tá? Como instituição religiosa, a igreja também ela fundamentou seus ensinamentos a partir de dogmas, que eram princípios indiscutíveis que os fiéis deveriam observar e aceitar como verdade inquestionável. Por exemplo, no decorrer da história da igreja, vários dogmas defendidos pela instituição passou a ser contestado como elementos definidos como hereges, tá? Dogma, gente, quer dizer que é uma verdade absoluta que reforça a doutrina religiosa católica e não deve ser questionada. Herege já é considerado aquele indivíduo que impõe essa doutrina religiosa, tá? E rejeita, considerando como falso o que a Igreja Católica dizia. Então, herege era um indivíduo que questionava, criticava essas verdades que a igreja ensinava, tá? Com princípios revelados por Deus e acusava de heresia. Então, a acusação de heresia passou a relacionar a conduta dos infiéis, conduta dos fiéis, que mesmo cristãos passaram a questionar os dogmas e os valores tradicionalmente defendidos pela igreja. Gente, é uma história muito pesada até, tá? A igreja fez muita coisa bárbara nessa época. Então, eles procuravam combater as heresias. A igreja, ela utilizou dos seus recursos de concílios, assembleias de bispos, excomunhão, expulsão da instituição clerical, instituição de tribunal de santo ofício na Inquisição do século XIII. Ela foi responsável por investigações, julgamentos e condenação dos hereges. Você vê, ela cometeu bastante assassinato, tá? As penas desse tribunal poderiam variar de um simples jejum de período estendido a uma condenação à fogueira em praça pública, para vocês terem uma ideia, tá bom? Como viviam os povos do mundo medieval europeu? Tá aqui uma imagem, né, do castelo da cidade medieval na França. O continente europeu ele foi bem um palco, né, desse sucessivo ciclo de guerras entre diferentes povos que disputavam por suas terras no antigo Império Romano. Então, vocês lembram lá, né? Desde quando nós estudamos Roma. Então, era bem natural que se impusessem, a partir desse quadro, um clima de insegurança e instabilidade, tá? Nesse cenário aí, ó, de constantes guerras, a construção de castelos erguidos como fortalezas medievais veio atender essa necessidade para proteção e segurança da nobreza, que era a proprietária desses castelos. Então, os primeiros castelos foram construídos com madeiras obtidas das florestas, cumprindo aí a função de fortaleza militar. Então, os castelos eles eram bem rústicos, desprovidos de qualquer tipo de requinte ou conforto no seu interior. Foi especialmente a partir das invasões vikings, lá entre os séculos 9 e 10, a gente viu isso também, que os vikings invadiu Roma, que surgiu os primeiros castelos feitos com blocos de pedra. Em média, as construções de um castelo medieval poderiam se estender de 2 a 7 anos, tá? Então, eles eram localizados nas partes mais elevadas das propriedades, e o castelo abrigava a família do senhor feudal, alguns nobres e muitos servos. Acolhia aí os cavaleiros, as tropas de soldados comandados por seus vassalos. A partir desse século, quando se encerrou o ciclo das invasões do continente, os castelos se tornou residências mais suntuosas e confortáveis, que foi apresentando aí diferentes tipos de aposentos, voltados para a melhor comodidade do senhor feudal e de sua família. O mobiliário do castelo, com exceção do uso pessoal do senhor feudal, era bem rústico. As tapeçarias eram muito coloridas, decoradas com desenhos que lembravam cenas do cotidiano ou da caça. Elas enfeitavam as paredes, principalmente durante as recepções comitivas. Em ocasiões, trocava-se a palha do chão, que eram feitas por ervas perfumadas, e à noite os castiçais eram espalhados pelos aposentos para iluminar todo o interior, tá?
As camadas populares, no início desse período, construíram suas próprias casas com a colaboração dos artesãos da comunidade rural e recursos que eles tinham da natureza mesmo. Na região do Mediterrâneo, ao sul do continente, as casas eram construídas de blocos de pedra extraídas da região, os telhados em ponta ou telhas, tá? Ao norte, onde tinha a presença das florestas, era maior, as casas eram construídas com madeira mesmo, paredes bem enxertadas com argila e lama, e o telhado era feito com palha. A média de vida útil dessas últimas casas era de 30 anos. Então, independente do tipo de material utilizado, essas casas populares possuíam apenas 1 ou 2 aposentos, além de ser um depósito para estocar alimentos e uma pequena estrebaria para abrigar uma vaca e algumas galinhas, por exemplo, tá? Tipo, a gente fala, gente, tipo galinheiro e esqueci o nome que se dá agora. O chão dessas casas era de terra batida na parte central. Então, era aceso o fogo, né, que propagava a alimentação da família, era mantida a casa aquecida. Os utensílios domésticos eram compostos por poucas coisas, como tigelas, canecas, madeira, caldeirão de bronze, onde preparava as refeições. Pra vocês terem uma ideia, e uma imagem de uma aldeia, tá vendo? Em Bretanha. As refeições eram usufruídas, né, em uma tábua de madeira suspensa com 2 cavaletes, ladeada por compridos brancos, tá? Compridos brancos. Após o término das refeições, a mesa era desmontada e no seu lugar um colchão de palha era estendido. E nesse colchão dormiam juntos todos os familiares, embaixo de cobertores de lã, mantas de pele, tá bom? Marquem essa página 19 também, se vocês terem tarefa. Como que era o cotidiano feudal? Naquela época, as famílias eram muito numerosas, então, devido à falta de higiene e de cuidados médicos, a mortalidade infantil e de gestantes era muito elevada, principalmente entre a camada mais pobre. Ah, não, gente, não é possível que vocês fizeram isso com o meu negócio. Eu vou pegar. Ainda bem que apagaram. Quem foi que fez isso na minha tela? Quem foi que rabiscou minha tela? Hein? Tia, nem mexi nisso, eu sei. Olha que eu tô sem mouse. Meu mouse do meu computador é horrível. Tá. Então, gente, continuando, a educação dos filhos era feita pelos próprios pais e pela comunidade. Então, a gente viu que a mortalidade infantil era muito alta. Na sociedade feudal, os meninos de famílias pobres, eles eram educados para ajudar os pais no penoso trabalho agrícola, realizado nas propriedades feudais, e as meninas para o aprendizado de trabalho doméstico, como cozinhar e fiar tecidos. Os jovens de famílias pobres casavam após os 25 anos de idade, tendo maior liberdade na escolha do casamento. Já as famílias nobres criavam seus filhos de forma bem diferente. Os meninos eles eram educados para serem consagrados cavaleiros. Sua educação baseava-se em treinos como o quitaim, que era um poste de madeira com uma viga horizontal, com um escudo e um peso nas extremidades, tá? Entre 8 e 14 anos de idade, os meninos eles serviam como pajéis no castelo de um nobre para aprendizado da obediência e das boas maneiras. Nesse período, eles eram instruídos no manejo de armas, como espada, a clava, a lança, a arte de cavalgar, e a partir dos 14 anos se tornaram escuteiros, acompanhando seu senhor nas manobras militares. Posteriormente, conforme a avaliação de seus senhores, os jovens recebiam uma espada e uma cerimônia de juramento de fidelidade, consagrando ele a um cavaleiro, tá? Do rei.
As meninas das famílias nobres aprendiam a abordar tecidos, tocar instrumentos como flautas e violas. O casamento em geral era realizado aos 14 anos, sempre forjado a partir de arranjos, tá? Que beneficiavam seus pais. Na sociedade feudal, o bem-estar da família era bem valorizado, em detrimento da felicidade pessoal, ou seja, não importava a felicidade pessoal, o que importava era o bem-estar da família, tá bom? Portanto, o futuro dos filhos, tanto meninos quanto meninas, era bem decidido pelo pai por suas relações políticas e interesses dentro do reino. Os cidadãos medievais geralmente possuíam poucas peças de roupas, uma vez que elas eram confeccionadas artesanalmente e de forma bem lenta e trabalhosa. Então, que as encarecia bastante. Então, as roupas elas eram fiadas, tecidas em rocas e teares manual. Então, esperava que essas roupas confeccionadas durassem vários anos, tradicionalmente, né, seriam passadas de pais para filhos ou de senhores para os criados como forma de complementação da renda. O fato de o interior das casas medievais ser muito úmido e exposto ao vento obrigava os cidadãos a utilizar várias camadas de roupas para se aquecer. Então, no inverno, o uso de tamancos, né, de madeira sob os sapatos possibilitou transitar a lama que se formava. A nobreza utilizava luxuosos tecidos de seda, lã penteada e veludo. Suas roupas eram bem enfeitadas com fios de ouro, pedras preciosas, peles de animais, que na verdade poderia torná-las pesadas e bem incômodas. Já as mulheres, depois de rasparem as sobrancelhas e os cabelos da testa, utilizavam chapéus extravagantes com 2 chifres ou em forma de campanário. Os homens utilizavam cabelos curtos com chapéus de pontas longas e sapatos em bicos amarrados aos tornozelos. As camadas populares usavam roupas rústicas feitas de lã ou linho, confeccionadas em suas próprias casas. Em geral, eram simples, duráveis e mais práticas, porque eram voltadas para o trabalho. Os homens vestiam túnicas, capuzes e mantos. As mulheres usavam aventais, mantos, lenços na cabeça e saias longas. Para homens e mulheres, um camisão de linho era utilizado como roupa de baixo. O tempo era bem marcado por um calendário anual, que era repleto de inúmeros feriados religiosos de origem católica, além de comemoração de feriados cristãos, e a diversão poderia ocorrer tanto nos eventos sociais promovidos pela igreja, o levantamento de recursos também para suas obras sociais, nos espetáculos e feiras itinerantes promovidos pelas companhias de teatro profissionais. Nos dias de festas, os habitantes das aldeias camponesas divertiam-se dançando e tocando pequenos instrumentos musicais, como flautas, alaúdes, gaitas de folhas, realejos, rabecas e tambores, tá? Os povoados eram visitados de tempos em tempos por companhias teatrais que apresentavam peças ao ar livre. Durante essas festas natalinas, por exemplo, os grupos populares fantasiavam-se com máscaras de animais e vestiam-se e visitavam um castelo para cantar e representar e tocar ali em troca de alimento e dinheiro. Os mascarados nas ruas e nos salões da nobreza cantavam e encenavam para peças, tá? De antigas tradições pré-cristãs. O jogo de dados no interior das tabernas, as apostas e brigas de galo, as corridas de cavalos e as lutas romanas também faziam parte dessa atividade de lazer popular. As crianças procuravam se divertir com brincadeiras, tá? Como, por exemplo, pernas de paus, espetáculos de marionetes, apresentação de acrobatas e contorcionistas. Nesse período aí de trégua entre esses reinos europeus, a nobreza feudal se organizava para realizar as competições de torneios, tá? Que era uma oportunidade de revelar novos talentos na arte da guerra, também uma estratégia de obter a fama, prestígio dentro do cenário político, tá bom? Aqui é uma apresentação de um realejo de Bourges, na Bélgica.
Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Economia no trabalho medieval europeu. Vai ficar para a próxima aula, porque o nosso tempo já acabou. Então, tá aí. Passei 2 tarefas e essa parte a gente deixa para nossa próxima aula, tá? Vocês têm perguntas? Dúvidas? Sim? Não? Não, tia. Então, fiquem. Tenham uma boa tarde e a gente se vê amanhã, tá? Tá. Tchau, Com tia. Deus. Tchau, tchau. Tchau.